Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, a limpar sua eira, e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. E ainda de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O que quer dizer isto? Depois vamos ver um pouquinho de aprofundar esse tipo. E mais importante é a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. E aqui que está todo o segredo do cristianismo. Como alguém pode se alegrar na cruz? Meio difícil, não é? Complicado. Como a gente pode se alegrar quando vê que tudo desmorona? Pode ser a saúde, pode ser as amizades, pode ser as coisas que passam. É aí que está o segredo do cristianismo, da fé cristã, que eu insisto em dizer. Ela é uma fé muito clara, que você deposita a fé numa pessoa específica. Não é um vazio. Você confia numa pessoa ou não confia. Então aqui se trata de confiar e ter fé na pessoa de Cristo. No quê? Bom, primeiro, naquilo que ele fala. Se ele fala que a alegria está no certo sentido, a menos que a gente não queira fazer como criança birrenta, que a mãe e o pai falam: não faça isto. Mas ele faz daquele jeito dele. Acabou. Então, primeiro é confiar na palavra que ele. Mas quem que conhece a palavra de Cristo? Este é o grande problema. A palavra mesmo, prática, da realidade prática da vida. Por exemplo, quando ele fala da felicidade. Jesus fala da felicidade, não é? As famosas bem-aventuranças, que ficou mais uma poesia do que uma declaração de vida. E ele fala: será feliz quem? Os ricos? Não fala isto.
Será feliz quem ganha todos os prazeres da terra, da vida. Não fala isso. Ele fala, felizes os pobres de coração. Não é nem pobre de dinheiro, que é muita pouca coisa. O que quer dizer pobre de coração? Aí que entra a paz. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações. Pode acontecer tempestades ao redor da gente, pode acontecer tempestades no corpo da gente, na psique da gente, porque com isso a gente se relaciona com o mundo, com as coisas, com a existência física. Mas nós temos uma dimensão infinitamente superior a tudo isto, que é a nossa alma. A nossa alma é uma dimensão. A gente não sei. Quando me veio na cabeça, vocês ouviram falar desse famoso SOS, SOS, que lançava os navios quando estava afundando, não é? SOS, sabe o que quer dizer isso? Vou falar, já que é em inglês. Save our souls. SOS. Salva as nossas almas. Não salva os nossos corpos. Quando os navios que afundavam pediam ajuda, não sabia disto aqui, não é? Isso quer dizer SOS. Salva as nossas almas. Então, primeiro nós temos que admitir no exame, por isso muitas vezes parece que eu seja contra a psicologia, contra a psiquiatria. Não é isto. Isso é ciência do conhecimento superficial do ser humano. A psicologia é um conhecimento superficial do nosso ser. Existe outra dimensão mais profunda que nem psicologia, nem psiquiatria consegue atingir, a não ser que seja um médico que acredite nisso. É a nossa alma. É uma dimensão real do nosso ser. Nós devemos convencer disso. Senão não chegamos a lugar nenhum. É como a inteligência. Vamos examinar o nosso ser em 3 dimensões simples. O corpo. Tá. Com o corpo nós comemos, desenvolvemos, trabalhamos, reproduzimos. Tá. O corpo. Tá bom? Que valor ele tem? Tem um valor. Mas tem o valor dele. Que pode adoecer, pode envelhecer, pode acabar. Está com fome, está com sede, tudo. Além do corpo, reduzindo mesmo o esqueleto do ser humano que somos nós. Nós temos uma inteligência que nos faz diferentes dos simples animais que vivem a sua dimensão corporal. Pela inteligência nós percebemos todas as coisas, não somente, mas o famoso cérebro, ele coordena todos os movimentos do nosso corpo. Se acontece um derrame, ficou paralisada uma parte do corpo. Qualquer parte do cérebro não coordena mais. Então, é mais importante do que o corpo. E se você não cuidar bem da inteligência, depois vem a parte moral, lógico, de como cultivar a inteligência, o bem, o mal, o que faz bem e o que faz mal. No corpo, na biologia, os pais, vocês que tiveram filhos, não é? Não é, dona Teresa? Sabe o que podia comer um filho e o que não podia comer, não é? Fazia mal.
E também na inteligência. Ele nos ajuda a distinguir o bem e o mal assim sobre a terra. Então se apresenta o povo diante de Deus, porque aí entra também a força do batismo. O que vem a ser o batismo? Que muitas vezes se reduzia a uma cerimônia para depois fazer uma boa macaronada ou um bom almoço, não é? O batismo nas festas dentro da igreja. O batismo, tá? E aí, bom, os soldados, propina, se fala tanto de propina agora, nada de novo debaixo do céu, não é? Não é? A gente não lê, acho que tem memória muito curta. Aqui estão falando de 2000 anos atrás, de uma sociedade totalmente diferente. Você não paga uma cinquentinha para o guarda te livrar da multa, não é? Olha, mais claro do que isso, vocês não meditam. Às vezes eu dou umas risadas grandiosas. Quando eu falo na televisão, parece que precisa ser mestre de análises internacionais, de psicologia, de sociologia, para conhecer as coisas. O que a gente faz, o soldado? Não vai extorquir dinheiro do coitado. Não vai extorquir dinheiro do coitado. Fique contente com o seu salário. Não há desculpa não, porque a polícia ganha pouco. Então, precisa de alguma coisa a mais. Não é? Fique tranquilo, escolheu aquele emprego lá. Fica com aquele salário. Se não está contente, procura outro emprego. Tranquilo. Você vai na televisão, mas isso é religião, não presta. Como é religião? Então religião o que é? O que é? As nuvens que passam, que é a religião? Sentimentalismos vazios? O que é a religião? É coisa muito real, muito prática. Tem os cobradores de impostos, que é ali. Tem que aprovar um prédio, né, presidente? Aprovar um prédio, né? Mas sabe, esta escadaria está fora da regra. Precisa de alguma coisa. Não acontece nunca isso aqui, não é? Faça simplesmente o seu dever. Acabou. Gente, coisa de uns 1000 anos atrás. Não é de agora. A gente se escandaliza porque está ouvindo toda aquela comédia na televisão que a gente tem que, pelo menos para ficar um pouquinho dentro dos acontecimentos, já não dá mais, porque a comédia está durando muito. Entende? Aí tem que assistir ao jornal. Gente, é coisa que sempre houve na humanidade. A gente estava conversando ontem, quem que cuida, quem que fala, tem nas igrejas, de cultivar o coração. Não porque quando chega a ser prefeito, chega a ser político, não olha mais nem na tua cara. Mas onde que foi na igreja que tudo isso aqui vem porque é prefeito, porque é político, ou porque o coração já está depravado e nas circunstâncias se manifesta? Nós não somos isto porque nós não chegamos a ser aquilo. Entendeu? Não chegamos a ser deputado, não chegamos a ser prefeito nem presidente. Quando chega lá, os demônios que estão dentro de nós aparecem. Por que todo mundo, ou quase todo mundo, se perde? Porque não tem formação interior. É o que? O raio que... E depois se enche as igrejas. O que se ensina nas igrejas, eu digo? Está tão claro aqui no Evangelho, gente. Quer, não quer. Senão a gente canta que entrará, Senhor, no santuário para te louvar. Que tem as mãos limpas, o coração puro, bonito para cantar. Mas vai na realidade, você vê que não é tão bonito, não é? Os próprios cantos que nós cantamos. Então, é uma coisa muito real, a fé cristã, repito. Porque não para aí. Isto aqui é o famoso batismo de água. Batismo do arrependimento. O que quer dizer batismo?
Bautismo, grego, ser mergulhado. Você se mergulha tudo e vai dentro. Se você mergulhou na lama, você vai sair como? Tudo enlamaçado, não é? Se você mergulhar numa tinta, vai sair tudo pintado. Né? As peças dos carros, etc., mergulham e sai a tinta. Entendeu? Isto é bautismo, ser mergulhado. Então, ser mergulhado aqui, o primeiro batismo da água, para se aproximar a Deus, é o famoso arrependimento. A purificação da mente, do coração. Por que purificação da mente e do coração? Porque aí nós ficamos pobres de espírito. Não é pobre de espírito, coitadinho, que a gente se entende mais ou menos assim, não? Pobre de espírito é um coitadinho. A tradução que eu ouço no comentário é isso, não é? Pobre de espírito, você é pobre de ganância, você é pobre de vaidade, você é pobre de orgulho, você é pobre aí por diante de todos os defeitos do ser humano. Isto é pobre de espírito, que você não tem nada disto. Porque ser pobre o que quer? Não ter. Então você não deixou nada disso alinhar dentro da sua alma, do seu coração. Aí vem a segunda parte. É a paz, insisto mais uma vez, porque isto é a famosa alegria em Deus. É a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações, porque deles é o reino de Deus. Aí entra a nossa terceira dimensão de ser humano, que reconhecemos pela fé. Quando perguntamos quem é o homem, tudo bem? É um ser biológico, ótimo, não passamos de animais. É um ser que pensa, o famoso ditado que já falei outras vezes: penso, logo existo. Porque o animal não chega a pensar e nem sabe da sua existência, simplesmente ele vive, mas não sabe, não tem consciência que ele existe. Isto, grande filósofo, não? A grande descoberta filosófica. Penso, ótimo, progresso humano. Você se contenta com isto? Ótimo, então a humanidade vai para frente com isto aqui. Mas eu quero saber mais, mas é só isto o ser humano, então penso que existe. Eu lembro, por exemplo, coisas que vêm dentro da gente. Quando eu estudava, tinha 17, 18, 19 anos. Como quase nunca prestava atenção aos professores, depois me virava sozinho. Aí eu ficava pensando, bom, este prédio onde eu moro tem mais de 100 anos. Daqui a 200 anos ele vai estar em pé. E eu já vou estar morto. Pô, me dava uma raiva, gente. O prédio era mais importante do que a minha vida. Que adiantava eu pensar? Enquanto as pedras do prédio não pensavam. Coisa que vem naturalmente, não é problema de fé. Aí onde estamos na esfera do pensamento. Por mais que você pense, não chega a lugar nenhum. Porque a matéria, ela permanece. E as histórias se passam nesta terra, nesta matéria. Entendeu? Aí a gente procura. Como falava Santa Teresinha, procurava na Escritura para tirar as dúvidas da sua vida. E o que acha na Escritura? Aí pergunto, não a quem estuda o ser humano, mas não fez o ser humano. Eu pergunto a quem criou o ser humano.
se acredita no Criador. Então ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a menos que não seja uma gravidez psicológica. Vocês conhecem, não é? Que enche a barriga. Até os gatos têm gravidez psicológica, sabiam? É? E na natureza, uma mulher quer engravidar, não consegue engravidar, às vezes até enche a barriga tudo, mas o que tem dentro? Não tem uma vida, é um vazio. É tudo mental, é tudo ilusão. Então, a menos que em Deus sejamos uma gravidez psicológica, que seja um vazio, como biologicamente se transmite uma vida para outra vida, e aparece o Filho, também em Deus somos criados. Não é simplesmente um façamos assim. Coloquemos no ser humano, no barro, na matéria, o nosso espírito, a nossa dimensão. Então aí entra a dimensão muito além da inteligência. Por isso que muitas vezes na igreja não funciona a formação dos padres. Muita teologia, pouca fé. Muita teologia e pouca fé. O que quer dizer? Muito conhecimento. Mas se perguntar se acredita naquilo, talvez fique em dúvida. Sempre me tocou isto, desde estudante lá em Roma, quando no concílio Vaticano II, que tive a sorte de assistir à inauguração e tudo, isso eu já contei, mas não que demais para lembrar. Tinha dois teólogos muito jovens naquele concílio. Um era um alemão, que era o Ratzinger, que foi Papa, ainda vive, eram jovens teólogos, e outro era o inglês, que os cardeais que faziam parte do concílio levavam junto, porque tinha assessores de teologia e tudo. Não? E aí, terminado o concílio, os dois, para estudante, como era eu, faculdade de teologia, então, eram o máximo jovens, né? O inglês voltou para a Inglaterra, terminou o concílio, largou a batina. Mas como? Você foi assessor, foi lá no concílio, uma das mentes mais brilhantes do concílio, e você larga a batina? Você não conhecia tudo aquilo? Não, eu conhecia, eu conheço. O problema meu, que enquanto eu falava, eu sempre me perguntava se acreditava naquilo. E cheguei à conclusão que não acredito. Por isso que larguei a batina. Coisas reais, gente. Coisas reais. As coisas mais profundas nós alcançamos pela fé. Como um aluno que se esmera em estudar, é pela fé no professor. E depois ele se torna também professor, mas ele tem que estudar, mas ele confia naquele professor que ele ensina, em qualquer parte, qualquer arte, qualquer coisa que você faça, você tem confiança na pessoa que te ensina. E a fé é crer em Deus. Depois você vai alcançar aquilo no qual você acredita, que Deus te revelará. Isso porque falei que nem a psicologia, nem a psiquiatria pode conhecer, nem admitir, nem curar a alma. Tem cura dessa alma, lógico. Aí na igreja a gente vê a grandiosidade, apesar
da igreja, apesar da pequenez de nós homens padres. Na igreja tem a famosa confissão, o perdão dos pecados e a Eucaristia. Esse é o básico da igreja. Criado pelo próprio Deus, feito homem sobre a terra. A quem perdoar de seus pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Pegou com as mãos, este é o meu corpo. E aqui entra toda a dimensão espiritual do ser humano. E se durante a vida nós guardarmos o nosso coração, como falei, vazio de todos os apegos, de todas as coisas, que às vezes eu falo sempre para Deus, Deus, eu não sei fazer penitência, não sei lá. Mas você é como médico. Eu me entreguei nas mãos do médico porque não conhecia a minha doença. Mas os médicos conheciam a minha doença. Me fizeram sofrer, mas me salvaram. Assim é diante de Deus. Nós não conhecemos a nossa alma. Nós não conhecemos a doença da alma. Se tivermos confiança nele, a gente se abandona nele, ele vai nos curar. Às vezes, não sabemos os caminhos, porque, logicamente, nós não conhecemos a doença. Entendeu? Eu posso ver um caminho assim, claro, entre nós, assim, entre amigos, você pode falar, não tem? Revento a minha vida tudo. Sempre quando humanamente alcancei besteira, mas vou falar a palavra, o maior sucesso que aconteceu, Deus, no seu imenso amor comigo que vejo, Ele tirou tudo. Sempre me reduzi a zero. Quando em Caçapava estava repleto, que só existia, ninguém queria que eu fosse embora, etc, etc. Bom, aconteceu um negocinho lá, tive que ir embora. Quando no litoral, a mesma coisa. Quando foi feito o hospital, a mesma coisa. Revendo agora, a gente pensa, mas pô, que vida, que foi que aconteceu? Revendo aos olhos de Deus, foi a maior bênção que eu pude ter, porque eu não teria tido capacidade de vencer o meu orgulho, a minha vaidade. Ele tirou a ocasião de eu pecar. Entendeu? Estou dizendo a minha vida, como pode ser a vida de qualquer um de nós, nas circunstâncias da vida. Tantas coisas que acontecem, se olharmos do lado da fé. O que quer dizer o lado da fé? Não porque é vontade de Deus. Eu escutei outro dia lá aquele desastre. Fiquei tão triste, gente. Um velhinho, olha a barragem, tudo destruído. Ah, foi vontade de Deus. Meu filho, não foi vontade de Deus. Maldade dos homens não é vontade de Deus. Se não confundimos Deus com a maldade, não é. Se um tiver algo mais que você encontra, este Deus não presta. Este Deus não pode prestar. Para deixar tantas injustiças no mundo. Não seria Deus. Mas aí o que acontece? Você tendo o coração livre de tudo, até da tua própria casa, que é difícil isso, entender humanamente. Por quê? Porque não acreditamos que somente em Deus o nosso ser se realiza. Não se realiza na profissão, não se realiza na família, não se realiza no dinheiro, não se realiza na saúde, somente em Deus. Às vezes eu pergunto para Deus, mas Deus, você não acha que é um pouco complicado o que você aprontou?
fizeste-nos para vós, mas nós rastejamos no chão, rastejamos na terra. Como é que nós vamos procurar a você? Quando todos os nossos sentidos humanos nos arrastam sobre a superfície da terra, nos impede até de abrir os olhos para algo superior e maior. Mas a história é esta, porque só existe uma história. A história em Deus. A história em Deus. E esta história pode começar já aqui, porque a paz vem numa mente livre. A paz vem num coração livre. Por quê? O que é a paz? Como sempre, nós somos muito realistas, temos que ser realistas. A paz é o próprio Cristo. Aqui, como também, eu não sei, parece que muitas vezes a igreja, depois de 2000 anos, ainda continua como 2000 anos atrás. Aqui fala, a primeira leitura, lógico, fala do povo de Israel. O povo de Israel, que Deus estaria com eles, junto, combateria com eles. E se vocês lerem a Bíblia, vocês veem quando manda Gedeão, que tinha um exército imenso na frente, e Gedeão tinha 20.000 pessoas, e Deus falou, Gedeão não serve 20.000 pessoas, mas Deus, o exército é imenso, não serve, eliminou uma parte, sobraram 5.000, eu lembro bem os números, Gedeão não serve, mas Deus, como é que eu vou lutar contra um exército imenso? Escolhe 300, dos homens mais puros que você tem dentro do exército. Eu te darei a vitória. Este era o Deus conosco. Deus junto com o povo. Vocês lêem a Bíblia, encontra tudo isso aqui. Com a vinda de Cristo na terra, gente, Deus não é mais conosco, é Deus em nós. Nós não podemos ter a paz que aqui anuncia, porque Cristo é a nossa paz. Quando o nosso coração estará cheio dele, que é real, a nossa mente está cheia dele, que é real, pode acontecer um inferno ao redor da gente. É tudo superficial. Eu meditei, experimentei isto tempos atrás. A minha alma estava como um oceano que pode ser com ondas de 20 metros, 10 metros. Mas no fundo do oceano, a sensação que eu tive era esta aqui. Sempre tem calma. As águas sempre são tranquilas. Na superfície os oceanos se mexem, mas no fundo tem paz. E assim, quando Deus, que não é mais lutando conosco ou por nós, até isto Ele faz. Quem seria eu para negar isto, vendo as obras que Deus fez, se Ele não estava realizando todas as obras até materiais que Ele ajudou? Mas tudo isso, mas isto não basta. Isto não basta. A famosa providência de Deus. Vocês todos conhecem, sabem. Que mais do que eu posso admitir e nem negar isto. Esta providência das coisas que acontecem. Materiais até. Mas isto não basta. Ele vai mais em profundidade. O Deus da paz, que é o próprio Cristo. E termino conversando com duas pessoas muito ricas, amigos da gente, que não frequentam muito a igreja. Olhando para mim e falaram, Frei, a paz, o maior presente para a humanidade. Não uma paz que tudo está tranquilo ao redor, a paz que é a plenitude do nosso ser,
onde finalmente esta alma criada à imagem de Deus está saciada. E somente Deus pode saciar a nossa alma. Por isso que nós podemos ter tudo o que quisermos. Nós não estaremos em paz. Porque temos esta bendita dimensão divina dentro de nós. E esta dimensão divina que é a nossa alma, que é o princípio da paz e da vida, somente pode ser saciada por Deus. Creio em Deus Pai,